Olá, eu sou André Gaspar e este é o podcast Só Doutores, programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. Se você está pensando aí que está com uma gordurinha sobrando, precisa malhar um pouco mais, olha, o papo de hoje é para você, que eu vou falar sobre a busca do corpo perfeito com meu colega Bruno Abraão. Oi, Bruno, tudo bem? Tudo bem. Prazer enorme te receber aqui, viu? Agradecer o convite, prazer estar aqui com vocês. E a gente vai falar sobre a busca pelo corpo perfeito. E antes eu quero saber de você, qual é a concepção que você tem sobre corpo perfeito? Diante da questão mais acadêmica, desse discurso acadêmico, como é que a universidade, do ponto de vista de pesquisas, inclusive, vê o corpo perfeito? Bom, então isso implica, né, primeiro falar sobre o corpo, né? Então, o corpo é esse lugar onde habita a vida, né? E entre outras vidas, a vida humana. E aquilo que vai, então, caracterizar o humano, né, o seu aspecto distintivo em relação a outras formas de vida, é a sua condição, possibilidade de produzir cultura, né? E a cultura é justamente essa dimensão de atribuição de significados, né, às coisas do mundo, em que, entre essas coisas, o corpo vai receber significações, né? Então, essas Passa pelo simbólico, não é? pelo simbólico, né? Então, é justamente cada cultura, né, vai atribuir em diferentes tempos, né, momentos, lugares, essa adjetivação de perfeição, né? Então, a pergunta, né, o que é um corpo perfeito? Depende, né? Depende de uma série de coisas, o tempo, o espaço, o lugar, são vários as variáveis que vão influenciar nessa adjetivação. Hoje a gente tem esse estereótipo do corpo perfeito, como aquela pessoa cheia de músculo, tem um abdômen trincado, né? Uma coisa que todo mundo queria ter, basicamente. Só que em outros momentos, nem sempre foi assim. Sim, isso, né? Então, essa concepção que nós ocidentais, né, atribuímos ao corpo, né? E esse ideal, né, ele é visualizado nas revistas de ginástica das bancas, né, nos realities da vida, no campo esportivo, né, televisionado, né, pelo, pelo mundo esportivo, né, de diversas partes do continente. Esse ideário, né, que atribuímos hoje, século XXI, historicamente, ele não necessariamente foi assim, né? A Idade Média, por exemplo, né? Um período em que, se retirássemos, por exemplo, uma revista da banca de hoje e levássemos para a Idade Média, esse corpo não seria algo apreciado, né? Não seria algo apreciado por quê? Porque esse corpo, com essas características, né, que você ressaltou, ele poderia ser visto como uma determinada aproximação do sujeito ao trabalho, né? A falta de terras, a falta de posses, e o contrário é verdadeiro, né? Um sujeito da Idade Média, né, tido como uma espécie de ideário, né, é aquilo que hoje seria identificado como alguém de sobrepeso ou com essa gordurinha a mais que você disse, né? E tem uma questão de status também aí, né? Justamente porque esse corpo, né, que expressa esse excesso, na época era visto como justamente um símbolo dessa bonança, dessa abastança, abundância, né? Que se podia comer à Que vontade. podia comer e também que não utilizava do trabalho, da energia energética, né? Que é catabolizada nos atos de exercício, né? Essa gordura, esse excesso que é catabolizado como mecanismo humano mesmo, né? Da produção de trabalho, que é a transformação da natureza, né? Então, para se realizar determinadas tarefas, há um desprendimento de energia, né? E era esse desprendimento de energia que era próprio das pessoas que faziam o trabalho braçal, né? Fruto de um trabalho, inclusive, que vem da escravidão e que depois, futuramente, né, vem a Revolução Industrial, a preparação de um corpo para o trabalho, né?
Então, esse corpo, que na Idade Média é um corpo que tem que ser mais, digamos, opulento, né? Ele era justamente o ideário porque denotava justamente esse status social, né? Uhum. Era alguém que não precisava gastar o seu tempo para trabalhar, uma vez que dispunha de posses, de riquezas, inclusive pessoas que trabalhavam para esses, né, para esses senhores feudais da Idade Média. É como se o trabalho braçal fosse coisa de pobre. Sim, é coisa de pobre, né, de uma classe social inferiorizada. Sim. E quem dispunha de recursos materiais não precisava sujeitar-se a esse tipo de trabalho, visto como humilhante ou que, né, denotava essa classe inferior em relação a quem tinha um corpo mais avantajado. Sim, sim. E hoje, para ter um corpo desse, forte, trincado, eu acho que é o contrário, você gasta mais dinheiro, né? Com alimentação, com suplementação, com academia, com personal training, né? Aí... Hoje o trincado já não é mais o pobre. Sim, isso é o avanço da própria medicina, né? O avanço das áreas. Cada área vai contribuindo com o seu saber nessa leitura sobre o corpo, né? Uhum. Então, a medicina, né? Posteriormente, a educação física, né? Que é a área da minha formação, né? Com os avanços da fisiologia do exercício, desenvolveram formas, né? Para que esse corpo, então, pudesse exercitar-se e, como fruto desse exercício, expor, né, através do corpo, justamente essas medidas, né, de uma pressão arterial adequada, uma frequência cardíaca, né, um índice de massa corporal adequado, a comparação, né, entre as medidas e avaliação. Então, se tem uma espécie de padrão daquilo que se espera, do que seria essa medida adequada desse corpo perfeito, né? Então, esses estudos da área da saúde, da área médica, foram, né, ao longo do tempo, sendo produzidos e de certa forma, também orientando, né, quais são os parâmetros, os caminhos na busca da concepção desse corpo que hoje, né, esteticamente reconhecemos como o símbolo dessa perfeição. Então, assim, a busca pelo corpo perfeito tem seus benefícios e os seus malefícios. Sim. Como é que a gente poderia descrever os benefícios? Bom, os benefícios eles podem estar associados àquilo que um corpo se vale, né, se beneficia quando adere à prática de exercícios físicos como um dos elementos importantes para qualificar a sua vida, né? Pressão arterial que você falou agora, né? Pronto, então, né, um sujeito que corre, caminha, faz uma natação, né, em função dos efeitos do exercício, isso se traduz na melhora desses indicadores que vão qualificar o estado saudável deste sujeito, né? Mas tem um outro elemento, né? Assim, sendo um corpo, né? Essa dimensão dentro da minha leitura, né? Não unicamente biológica da saúde, existe essa dimensão cultural, né? Em que impera um determinado tipo de padrão, como uma espécie de unidade, né? Então há uma única concepção atual, né? Não uma única, mas uma concepção hegemônica, né, de corpo como ideal, enquanto os humanos são diversos, né? Então, se tem aí uma diversidade, cada sujeito, né, dotado da sua singularidade, com as suas diferentes medidas antropométricas e, digamos assim, constrangidos por esse único ideário, né? Então, há essa espécie de violência mesmo, de imposição desse valor. E aqueles no malefício, né? Isso, e aqueles que eventualmente não se aproximam, né? É comum escutar o fato de violências contra esse corpo e doenças que se dão desencadeadas a partir daí, né? Como, né, em função de não se adequar a esse corpo, como que muitas vezes emocionalmente o sujeito adoece, né? Então tem essa contradição, assim, na busca dessa perfeição pela saúde e o adoecimento, muitas vezes, do sujeito, que
por diversos fatores, né, inclusive genéticos, muitas vezes, não há, não é, essa constatação, né, de que do corpo que eu sou é um corpo que a sociedade espera que eu seja, né? Sim. Você passa a não se aceitar. De certa Muitas maneira. vezes o sujeito, né, tende a não aceitar, justamente por, né, não se enxergar naquilo que a sociedade espera que fosse, né? E o corpo também como esse elemento, né, que as pessoas são, né? E aí perceba como que muitas vezes a linguagem falha, né? Então, fulano tem um corpo, né? Então esse corpo, né, que vem aí com os contributos das ciências, é um corpo que inclusive pode ser comprado, né? Ou seja, eu posso financiar uma determinada cirurgia bariátrica, eu posso comprar os serviços de um personal, um serviço de uma academia, silicone, né? colocar silicone, né? Entre outros artifícios, né, que as pessoas fazem uso, né, na procura dessa aproximação. Estou ouvindo agora a voz do Bruno, pesquisador, doutor em educação física, mas eu queria também ouvir a voz do Bruno, pessoa. Queria saber de você, Bruno, o que você gosta de fazer em termos de atividade física, qual é a sua paixão, como é que você vê o seu próprio corpo, como é que é essa identidade? Bom, eu tenho, né, como algo da educação física, né, não que seja uma exigência, mas é algo que caracteriza, né, as pessoas que escolhem esse curso, né, tenho a prática de atividades físicas como algo cotidiano, rotineiro e essencial na minha vida, né? O meu corpo, o Bruno, sente falta do exercício físico, né? Então, eu sou capoeirista, hoje nado, né? Faço minhas corridas e o exercício físico faz parte desse corpo que, inclusive, né, pede o exercício como uma parte do sentir-se bem. Sim. Né? Eu me sinto melhor quando estou, né, Em em atividade. né? E como é que você distribui isso no seu tempo? Porque você é capoeirista, você nada, você joga futebol também. Eu sei que você pesquisa sobre futebol, né? Sim, sim. Foi inclusive futebol que me levou para a educação física, foi? né? Foi. Conta aí como foi isso. Bom. Você jogava profissionalmente? Não. Eu era um amante do futebol? Era um atleta, né? Assim, amador. E enquanto também estudante, né? Ali na educação física. Mas o que me levou ao futebol, né? Eu sou mineiro. Ah, você é mineiro. E ia, né, aos domingos à tarde com meu pai assistir às partidas do Atlético. Você torce para o Atlético Mineiro? Hoje os estudos do futebol me desapaixonaram desse futebol profissional, né? Acabo me encantando por um outro futebol. Depois, se quiser, a gente pode falar. Mas esse futebol... eu me lembro, assim, a primeira vez que eu subindo, né, assim, a escada do Mineirão, vi o campo, a primeira vez, assim, né? E sempre me encantou muito ali com meus 10 anos, ainda não tinha, né, esse entendimento de cultura, do esporte como esse elemento, né? Uma criança ainda. Mas me encantava, por exemplo, a disposição do estádio, né? Então, jogos, por exemplo, que era o Atlético e o Cruzeiro, por exemplo, né? Como que, né, assim, se dividia um estádio no meio, cada lugar, né? Com as suas cores, os seus gritos, um gritando do outro respondendo do um. E aquilo me fascinava, assim, sabe? Então, durante algum tempo me envolvi, assim, com o futebol, fui torcedor de sofrer e tal. E bom, fui para educação física, né? Gostava de futebol, vou fazer educação física. E aí, durante o curso, eu me estudei numa cidade universitária no interior de Minas, chamada Viçosa. E, através de leituras, né, fui percebendo que aquilo que eu percebi quando
eu era uma criança, era algo estudável, né? Sim. Então, que existia ali algo que explicava aquele fenômeno, né? E que não era somente ali adultos, né? Adultos, homens, né? Que tomavam ali, diziam coisas que naquele momento do futebol, né? Se permite e que outros momentos, né? Não se fala de forma alguma. Não tem nem alguma. coragem de dizer. Inclusive, isso modificou, né? Eu estou falando aí nos anos 80, né? Hoje há toda uma cartilha, orientações, né? Uma espécie de educação do que vai ter no estádio de futebol, do que pode e não pode ser dito, né? Então, algo que, ainda dessas questões dos valores de cada tempo, né? Algo que anteriormente era comum se escutar do público feminino no futebol, por exemplo, hoje um homem que disser a mesma coisa pode ser acusado de assédio, né? Em outros momentos, não, era algo que era dito porque era comum, não é? A própria questão racial, então o futebol também foi acompanhando essas mudanças, essas modificações que a sociedade foi proporcionando. E né? nesse sentido houve uma evolução mesmo, própria do termo evoluir, de melhorar, né? Do ponto de vista social. Digamos que foi se qualificando, né? Progredindo nesse aspecto, né? A própria educação do torcedor, né? Passou a haver a necessidade de se educar esse torcedor, né? Esse que vai se comportar no estádio de futebol, e os clubes assumindo essa tarefa também, né? De corresponsabilizar-se pela fala e pelas atitudes dos seus torcedores, daquele que os representa, né? Então, assim, aí eu fui pro futebol, né? Mas você era torcedor, você gostava também de jogar? Bom, inicialmente, as coisas acontecem juntos nos brasileiros, né? Os brasileiros começam a gostar pelo futebol, do jogo, e concomitantemente também jogam, né? Então, há essa identificação entre, bom, eu torço e eu jogo, né? E jogo e torço, porque também tem esse movimento, né? Bom, aquele gol eu não perdia, né? Sim. Bom, não perdia porque eu jogo, né? E enquanto jogador, todo mundo acha que tem lá o seu diferencial nesse mercado. E você jogava em que posição? Não, era futsal, não cheguei pro campo, né? Sim. Batia minha bola no futsal. Eu jogava também futsal. Eu era marcador, marcava o Alan. Conhece o Alan? Sim, o Alan Braga. Eu tenho uma colega, que inclusive, a Alane tá rindo, né, menino? Eu tenho uma colega que gravou um podcast comigo aqui, que é a Ariadne, um beijo aí pra Ariadne. Ela fala sobre metáforas da vida cotidiana. E ela abordou essa questão da metáfora no ambiente do futebol. E mostrou que muitos dizeres do futebol são oriundos do ambiente bélico. Sim. Em que você diz, eu vou matar a jogada. Vou matar a jogada, meu time ganhou, meu time perdeu, né? Guerreiro, não sei, muita gente chama os jogadores de guerreiro, time de guerreiro, né? Até a torcida faz esse grito, time de guerreiro. Você vê o futebol acontecendo onde? No arena. Sim. Então tem muita relação com esse ambiente bélico, né? Perfeito, assim, se fôssemos... Quando que surge o esporte, né? Tem a ver com essa modificação desse mundo, né? Então, assim, o esporte é algo moderno, né? Antes, né, desse período, né, da modernidade que faz, né, surgir os esportes, anteriormente, ele não surgiu do nada, né? Ele é oriundo dessas práticas corporais, né, violentas que vinham da Idade Média, né? Então, e essas práticas, elas passaram a receber a denotar esse significado de práticas bárbaras, porque eram violentas e que a imposição era a partir do uso da força, né? Então, quando vem modernidade, a regulamentação dos costumes, né? Aí começa a existir, então, a parlamentarização da vida pública, né? A organização da vida através de leis. E o esporte, ele vai, então, criar regras, né? Então, aquilo que anteriormente, né, numa contenda,
não tinha uma regulamentação do que eu vou poder fazer ou não com o seu corpo, no esporte ele regra, né? Então, se vai ter uma luta, essa luta já passa a ter cuidados com esse corpo, né? E aí esse corpo que anteriormente era desprotegido, né? Ele passa a ter proteção, porque o esporte ele vai essa guerra simulada, Sim. né? É um país contra o outro, né? É uma nação, uma equipe que representa um país contra o outro país, né? Nessa guerra simulada. E o que vai garantir, então, a paz, né? No sentido dessa paz do esporte, dessa guerra que existe, mas eu tenho que ter ali um contrato de paz, porque o jogo precisa terminar. E depois do término do jogo, cada um vai para sua casa e vai continuar vivo, né? Saudável. Então são as regras, né? Os esportes eles vão surgir a partir desse regramento desses jogos, passatempos populares que vinham da Idade Média, né? E que eram, né? Naquilo que hoje adjetivamos de violentos, Sim. né? Porque na percepção da época não era algo violento, é a percepção daquilo que hoje nós, né? Já ocidentalizados e com esses valores relacionado ao controle, né, do corpo, do que eu posso ou não fazer com esse outro, o que passa a poder ou não fazer no campo esportivo. De novo, o simbólico incidindo aí. Sim, então os esportes, né, como elementos da cultura, eles são símbolos e expressam significados, né? Então, esse foi um dos significados que o esporte surgiu, né? Esse instrumento, né, que denota uma espécie de pacificação desses costumes, né, e também de civilização, né? O que é um sujeito civilizado, né, dentro desses parâmetros? O sujeito civilizado é aquele que consegue resolver as diferenças com o uso deliberado da razão, né? Não da imposição da minha força dentro de uma concepção mais totalitária, né, mas daquilo que, bom, o caminho, o melhor caminho, né, a ser seguido foi tomado a partir do uso daquilo que foi deliberado como correto. Você acha que o esporte, ele, da forma como é visto hoje, ele influencia nessa busca do corpo perfeito, nesse ideal da perfeição? E aí eu entro naquela questão das Olimpíadas. Então, nas Olimpíadas, os atletas precisam fazer movimentos perfeitos para ganhar. A gente conversava há poucos instantes sobre isso, né? Sobre a ideia de que, às vezes, o juiz nem sabe, ou você nem sabe o que é que fez com que aquele atleta fosse primeiro lugar, porque os movimentos em ginástica, por exemplo, são tão complexos que uma pessoa leiga não consegue identificar. Sim. Mas um juiz consegue. Só que aquela pessoa que faz aquele movimento, ela precisa ter um corpo específico para aquilo, né? Isso você acha que influencia nessa busca do ideário? Assim como eu tenho a perfeição na Olimpíada, a perfeição no resultado, eu preciso ter esse corpo perfeito que aquele atleta tem? Pronto. Então, o sentido de perfeição, né? Então, ele precisa de algo para se ancorar, né? Algo que eu possa ver, bom, algo é perfeito, né? E o esporte, ele dá vida, né, a esse sentido de perfeição, né? Quando, por exemplo, numericamente, se atribui lá um valor à performance, né, de determinado atleta ou atleta em alguma competição, né? Então, aquilo que, se não fosse o esporte, por exemplo, os esportes, né, essas práticas corporais, nesse sentido amplo, seria vago, né, de você, né, perceber, captar. O esporte, ele mostra, né? E ele mostra como? Justamente, né, por esses exemplos que comentávamos há pouco, né? As provas de ginástica olímpica, né? Que a gente vê os movimentos acrobáticos. Eu, particularmente, né, nas Olimpíadas, são as provas que eu mais gosto de assistir, justamente porque são, assim, aqueles movimentos que são treinados, né, assim, exaustivamente, muitos dias, a cada 4 anos, né, para ver, né, justamente nos Jogos Olímpicos.
essa releitura desses esportes, né, que vinham da antiguidade na era moderna, né? E aí, na era moderna, esses corpos, então, se sujeitam, né, a um treinamento exaustivo para poder, né, na exibição desses corpos, né, entendendo que os Jogos Olímpicos, por exemplo, são dos eventos, né, da sociedade do espetáculo mais transmitidos no mundo, né? Então, se tem, e agora com a internet, né, isso é potencializado em escala máxima, né? Então, as pessoas assistem, né, a esse movimento, por exemplo, acrobático, né, em que assistindo um atleta depois de outra, né, a não ser quando há um evidente desequilíbrio, né, assim, na queda, Sim. e você olha assim, foi igualmente bonito, igualmente perfeito, uma prova e outra, né? Exatamente. Mas o árbitro ali, né, que tem ali a expertise da avaliação, ele vai saber identificar ali um imperfeito, né? Sim. Ou algo que foi imperfeito. Mas, de todo modo, o esporte, ele cumpre esse papel, né? Essa tarefa de exibir, né? E de expor aquilo que vai ser tomado como esse padrão perfeito, né? Então, perceba que, por exemplo, esse padrão, né? É o padrão que vai ser sempre algo a ser avaliado, né? Independente do tempo. Não sei, o Usain Bolt, a última prova do atletismo, né? Sei lá, se correu em pouco mais de 9 segundos. O Usain Bolt, o atleta perfeito, tá aí para ser batido, né? Pode ser que ele talvez tenha se aposentado, me passou agora, mas o número dele tá ali, Sim. né? Então, mesmo eventualmente, né, quando ele nos faltar, o recorde dele do que é uma prova perfeita a ser corrida, né, está aí dado para os atletas de diferentes momentos ter a quem superar. E eu fico observando que na década de 80, por exemplo, a gente tem recordes de pessoas que hoje não se classificariam, né, para que algumas vem provas. justamente como produto desse trabalho da preparação física, né? Sim. Que vai operando, né, nesse corpo, e esse corpo vai respondendo positivamente a elas. Só que isso tem um limite, né? É isso que eu queria te perguntar. Onde é que a gente vai parar? Porque o Usain Bolt corre 9 segundos, são 100 metros, né? Sim, as provas de 100 metros. 100 metros em 9 segundos. E tem gente buscando bater esse recorde. Sim, perceba que 100 metros serão sempre 100 metros, Sim. 9 segundos serão sempre 9 segundos. O que vai modificar justamente são os sujeitos que vão participar dessa prova. Sim. Né? Uhum. E aí vem, né? Qual que é o limite disso? Né? Aí vai chegar o limite entre a natureza e a tecnologia. E o que é a tecnologia, se não os suplementos, né? Sim. Aí vem a discussão aí dos anabolizantes, das suplementações, e aquilo que o Comitê Olímpico vai entender, então, daquilo que é uma resposta biológica do corpo ao treinamento e não uma resposta biológica / tecnologia, leia-se, né, suplementação, né, aquilo que não é natural, para que esse corpo, que inclusive enquanto unidade, né, são os humanos do mundo inteiro participando da prova, né, ou podendo sujeitar-se a essa prova, mas que enquanto unidade esses sujeitos são iguais. Né? O que vai diferenciar? O que vai diferenciar é a sua performance. E a performance é produto do seu trabalho / natureza. Sim. Né? A natureza, eu tenho um determinado, enquanto tecnologia, um determinado limite de ingerência, né? De influência, de alteração dessa natureza. Aí eu vou te fazer uma pergunta um tanto capciosa, se você me permitir. Você acha que daqui a um tempo, alguns esportes vão permitir esses estimulantes anabólicos por conta desse limite? Por exemplo, a gente tem aí um limite de 9 segundos nessa corrida de 100 metros. Para diminuir, muitas vezes uma pessoa humana tem ingerência de nenhuma substância desse tipo, não vai conseguir passar muito além disso. E aí eu lembrei do fisiculturismo. E hoje o
permite, né, o uso de anabolizantes. Questões óbvias. Você vê que aquelas pessoas, uma pessoa natural não consegue Uhum, chegar ao nível de um Arnold Schwarzenegger sem tomar nada, né? Então, para uhum. ver essas pessoas num formato extraordinário, quer dizer, além do ordinário, houve a necessidade de tomar substâncias anabólicas. Você acha que isso vai se estender para outros esportes, essa permissão? E o que é que você pensa disso? Hum. Fiz a pergunta, né? Bom, de certa forma, o que que a gente tem hoje, né? A gente já tem uma espécie de procura dos laboratórios, né? Entre esse fio da navalha, né? Entre a ação da tecnologia e o que é tecnologia e o que é corpo, né? Uhum. Então, as instâncias que observam, né, a dopagem no esporte estão sempre procurando esses mecanismos, essas estratégias que as preparações, né, dos atletas, seleções, desenvolvem para alcançar esses números, né? Agora, dizer, né, assim, eu que tenho inclinação com os estudos históricos, né? A gente não pode fazer futurologia, né? Assim, o que eu vejo, né, é que essa procura, então, né, da tecnologia, né, a ingerência da tecnologia, né, nessa distância com a natureza, ela vai continuar sempre, isso sim vai continuar existindo, né? Agora, se isso vai chegar assim, né? Porque senão, se fôssemos, né, por essa, a gente não teríamos competições entre atletas, mas competições entre laboratórios, né? Verdade. Não é? E aí esse sentido que é algo que caracteriza o esporte, né? O esporte é humano, né? Isso é algo da essência do esporte, o fato dele ser humano. Então, embora, né, haja essa questão da tecnologia sobre o corpo, né? Ainda é o corpo que responde a isso, né? E quando mais não for a natureza respondendo, aí eu acho que começa a haver uma divergência entre o esporte enquanto prática humana e o conceito e a própria prática do esporte, né? Portanto, né, eu vou ficar em cima do muro, assim, porque justamente não, né, Do ponto não de vista sei. científico, não tem como Né, não tem como determinar. determinar e tal. Agora temos alguns indícios que pode ser que isso ocorra, né? Uhum. O exemplo do fisiculturismo que você nos trouxe mostra como que esse campo, que antes era um campo reservado, assim, né, do corpo, quanto expressão, né, da natureza, já tem as suas permissões, não é? E a gente está, né, assim, ainda especulando dentro dessa questão, né? Você vê, por exemplo, o futebol hoje, né? Com o mercado de apostas, né? Hoje o que se paga e o que se cobra no futebol, né? Assim, quem me garante que o dinheiro não vai falar mais alto daqui a pouco e que então está liberado e que para modificar a preparação física lá de um determinado clube, país, seleção, não seja consentido o uso de XYZ coisas, né? A gente não pode também deixar de entender que o esporte é um produto do capital, né? E o capital está preocupado com seus lucros, está preocupado com isso, né? Então, E muitas variáveis aí. e uma variável que é importante, que é a variável econômica, né? O esporte, ele é paixão para os torcedores, né? Agora, para quem está lá dentro, né? Ele é trabalho. A gente falou sobre o futebol, que é uma de suas pesquisas. Eu queria saber mais sobre as suas pesquisas. Você também pesquisa sobre capoeira ou só Pronto, joga capoeira? Você joga Não, capoeira, né? sim, então... Começou aqui em Salvador? Não, Ou eu lá comecei em Belo em Belo Horizonte. Horizonte? É a capoeira que me trouxe para Salvador, né? A vontade de
como diz no campo da capoeira, de beber água na fonte, né? Sim. Como eu falei, né? Assim, esse futebol profissional foi o que me levou, né? Mas durante os estudos, eu fui acabando me inclinando para um outro área do futebol, né? Eu acabei no mestrado e doutorado estudando racismo no futebol, é o tema da minha pesquisa. Eu brinco que sou um mineiro que fui estudar no Rio, na Universidade Gama Filho, o futebol de São Paulo, né? É. Por quê? Porque São Paulo promoveu, nos anos 20 e 30, um jogo chamado Preto contra Branco. E, atualmente, em São Paulo ainda ocorre um jogo com esse perfil, né? Em São João Clímaco, na periferia de São Paulo. Começou em 72, esse ano vai para a 51ª edição. Ele ocorre às vésperas do Natal. E eu fui estudar, né? Nas leituras eu conheci esse jogo, né? E aí fui aprofundar esse jogo, e aí ele virou o objeto da minha tese de doutorado, né? Foi defendido em 2010 e acabou me levando para esse futebol do âmbito da cultura, né? Esse futebol como elemento da cultura que expressa significados, né? E aí eu fui investigar justamente os significados desse jogo. O que representou esse jogo nos anos 20 e 30 e o que representa esse jogo ainda hoje em São Paulo. Então esse foi assim, o elemento da minha tese e algo que determinou o que eu tenho estudado hoje, né? Então eu tenho algumas pesquisas sobre futebol, né? Uma delas é sobre o baba de saia. Sim, né? que acontece em muitos bairros aqui de Salvador. Pois é interessante falar desse fenômeno, né? Porque o princípio da antropologia, né? Da familiarização do estranho Sim. E do estranhamento do familiar, né? Então, sendo eu mineiro, logo no primeiro ano que vim para Salvador... Você não conhecia o baba de saia? Nunca tinha ouvido falar. Para quem não sabe... São homens que vestem que saia e vão jogar... na Sexta-feira da Paixão. Sim, né? exatamente. Então, foi na semana passada. Então fui, né? Era uma Sexta-feira da Paixão e acordei com uma algazarra embaixo do meu apartamento que eu moro, né? E aí, quando eu olhei pela janela, vi homens, né, jogando futebol às 6 horas da manhã. Não dava pra perceber ali o uniforme dos homens, né? E aí, bom, mas fui familiarizado com o costume que Sexta-feira da Paixão é um dia de contenção de excessos, de respeito, né? E aí eu vou caminhar com as minhas cãs de manhã e na minha rua o baba acontecendo. E aí eu, né, já um pesquisador atento a essas questões do futebol, eu falei, não, tem uma coisa aí. E aí chego em casa, eu converso com meus amigos da capoeira, aí eles disseram, não, baba de saia. Eu falei, mas o que é isso? Não, é um costume aqui em Salvador e tal. E isto, então, falei, não, então, né, vou estudar isso, né, porque é um jogo que tem muito significado, né, num país machista, né, um país que violenta, que lidera o campo, né, de violência ao público homoafetivo, homens vestirem de mulher para jogar futebol é algo muito, né, assim, do ponto de vista cultural, algo muito simbólico, né, algo muito significativo. E meio que contraditório. E que contraditório. E aí eu então, escolhi um aluno, né, de doutorado que está escrevendo uma tese sobre isso. Ah, que bacana. E aí tem essa questão de baba de saia barra vinho, né? E uma coisa que a gente tem percebido, que a baba de saia é quando é na comunidade. Por que na comunidade? Porque na comunidade ninguém contesta a sua sexualidade, porque conhece da sua sexualidade no cotidiano. Sim. Né? E sendo uma relação mais familiar. Mais familiar. Então, né, ali permite, né, jocosamente, bom dizer, né, caricaturalmente, brincar com essas sexualidades, né? E o baba do vinho, que também é um pouco dessa versão, mas é a versão mais do encontro
de pessoas ali que tem o futebol, como no Baba do Vinho não se toma vinho, bebe cerveja, né? O vinho tem a ver com a simbologia da sexta-feira, mas não necessariamente as pessoas bebem vinho, né? E que o Baba é esse elemento ali de fazer encontrar homens na sexta-feira da paixão. E aí a gente, né, em Salvador se tem vários lugares, né, promovendo esse evento. E a gente escolheu a comunidade do Calabar para fazer o estudo, né? Estamos processando esses resultados. Um outro aluno estuda o preconceito racial no futebol, especificamente da denúncia que existe contra técnicos pretos, né? Então, há uma denúncia que corre no meio esportivo que o homem preto é preterido do cargo de direção dos clubes, né? Justamente porque há aí uma espécie de orientação dos lugares sociais que a sociedade brasileira, após a abolição, determinou ao homem preto, né? Então, é o lugar do corpo, né? Quando eu falo, há uma espécie de inclinação natural do homem preto para as atividades corporais, né? Eu estou, de certa forma, distanciando das atividades que demandam o uso da razão, né? Então, e o que é um cargo de técnico do clube, né? Senão aquele que vai comandar, que vai, né, racionalmente orientar aí o processo de preparação. Tem relação aí com a Idade Média? Em que sentido? No sentido de que o trabalho intelectual ficaria, no caso aí, né, do racismo, com o branco e o braçal. Que na verdade é um pouco da maneira como, após a abolição, a sociedade brasileira se organizou, né? Os espaços da razão, da intelectualidade, dos negócios, acabou sendo, né, por diversos mecanismos, encaminhados para a população branca, né? E os trabalhos corporais, aí também, né, talvez fazendo uso dessa representação que vem, né, da escravidão, né, do trabalho braçal, vinculando o trabalho braçal aos povos escravizados, né? Isto talvez seja uma reminiscência disto, né? Então esse aluno tem investigado isso, né? E Roger Machado, que treinou o Bahia durante muito tempo, né? É um técnico que protagoniza isso, né? Como esse técnico que vem, né? Isso é uma coisa importante perceber. De onde que vem o mercado de técnicos? Vem de ex-atletas, né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, a cor da pele dos ex-atletas de futebol, na sua maioria são pretos, mulatos, né? Brancos também. Mas por que desse universo, aqueles que ascendem à condição de treinador são aqueles de pele branca, né? Então, a gente está fazendo um estudo com história de vida de técnicos pretos, né? Entendendo que é na história de vida, né? Ou através da história de vida, que as pessoas, então, expressam aquilo que tem a ver mesmo com a própria subjetividade desse sujeito, né? Esse estudo é em nível nacional? A gente está fazendo recentemente na Copa do Mundo do ano passado, né? Com as questões do Vini Júnior, né? Então essa questão. Até hoje, né? Tem acontecido. O Vini Júnior ele tem sido, né? Recentemente esse elemento. Esse sujeito, né, que tem racismo, né? Que tem sido foco de racismo, especificamente na Espanha, né, mas que é um elemento, um comportamento que que se tornou presente, né, ao longo do século XX nos estádios de futebol. E, né, um determinado abrandamento da legislação e permite a manifestação disso, né, em diferentes países, como na Espanha, e Vini Júnior protagonizando, né, a recepção desse preconceito. E aí, no final do ano passado, a Vivo até lançou uma campanha sobre isso, sobre técnicos pretos, né? Então, algo que a gente via, né, somente lia como algo denunciado, assim, em artigos acadêmicos, sem uma pesquisa, né, assim, justamente para explicar mesmo, né, como é que se dá esse preconceito, quando você se sentiu mais ou menos preterido, né, em função da cor da sua pele. Um estudo assim ainda não vinha sendo feito, e a gente está caminhando, né, com um estudo assim.
fazendo justamente um trabalho, né, no primeiro momento, trabalhando com a biografia do Roger Machado e com os técnicos pretos dentro desse curso, né, que a Vivo promoveu pautando essa questão, né? E um outro aluno está trabalhando com essa modernização do futebol na Bahia, né, esse futebol do VAR, das bets, da aposta, né? Então perceba que o futebol, né, como ele agora está na cifra dos milhões, né, ele não pode ser... Uma equipe não pode perder por um erro de arbitragem, né? Arbitragem que não é profissionalizado no futebol. Então, se atribui muito valor a um sujeito, né, que não é planejado enquanto profissão para tomar das melhores atitudes, né? Então, o VAR veio, né, como esse elemento que vai, se pretende, né, se anuncia como trazer essa modernização do futebol, né, e garantir a isonomia das regras, né? E eu não posso deixar, né, que uma equipe vença ou perca pelo impedimento bem ou não marcado, né? E aí o VAR inaugurou umas experiências novas no futebol, né, que é o quase gol, né? Então, se tem um gol em condição de impedimento, né, quem gosta do futebol hoje comemora, mas com o pé atrás, porque pode ter que, né? Exatamente. E ele também, assim, comemora o gol anulado, né? Que são novas experiências que essa modernização tem trazendo. Novas emoções. Vem trazido, exatamente, novas emoções, né? Então, se toma o gol, ainda tem aquela esperança, né, ali no coração do torcedor de que o VAR vai chamar e que vai anular, né? Então, são experiências que o futebol vai sofrendo como esse produto da modernidade, né? Como esse produto da modernidade. E aí outros estudos, né? Eu tô trabalhando com a capoeira na literatura de cordel, né? Então a literatura de cordel é esse gênero literário tão característico da região Nordeste, né? Como que esse gênero fala das coisas do Nordeste, né? Então, sendo a capoeira essa prática que tem como um dos seus mitos fundadores, né? As senzalas, os engenhos do recôncavo baiano, a capoeira também fala, né, expressa os significados da cultura, o cordel expressa os significados da cultura da capoeira, né? Recentemente defendeu uma dissertação um aluno que estudou a distribuição espacial da capoeira em Salvador, né? E também se valendo do movimento da passagem do ensino da capoeira da rua para os lugares fechados, né? Então ele percebeu, né, que essa capoeira está distribuída, né, nos diferentes lugares da cidade, com a maior concentração não nos bairros periféricos, né? E poderia se esperar por essa origem escrava e popular da capoeira, né? Mas os lugares que tem mais grupos de capoeira é a região central, Centro Brotas e Barra Pituba, os metros quadrados mais caros de Salvador, né? Que é um dado inusitado, né? Que se esperaria que fosse diferente, né? E então isso, né, em relação à capoeira, tem uma aluna que trabalhou com a história, com o significado da capoeira para crianças, né? Então, crianças que destinam seu tempo disponível para praticar capoeira, qual é o sentido da capoeira para elas. Uma aluna está trabalhando com o ensino do samba, né? Então, o que as rodas de samba ensinam, né, enquanto elemento da cultura. Falávamos de espaço, né? Uma aluna está trabalhando com a distribuição da natação, dos espaços de natação em Salvador, né? Os equipamentos, as piscinas da cidade. Salvador é a cidade que morre muita gente afogada e muita gente preta afogada, né? E aí, então, tem um elemento de política pública aí, né? Ou seja, precisa se ensinar a população de Salvador a nadar, né? Então, embora Salvador tenha, né, uma grande, né, como a Bahia, né, tem uma grande extensão praia, os lugares que essas piscinas, né, estão, assim como a capoeira, estão distantes
dos lugares, da periferia, né? Dos bairros mais periféricos, mais populares, que é, em última instância, o público que se afoga, Sim. né? Então tem aí um trabalho, né, de políticas públicas, né, da natação, da história dessas políticas públicas e também da distribuição espacial desses equipamentos, né? E uma aluna está trabalhando com a história de vida, né? Que medida essa história de vida interfere, né, na prática docente dos professores. E, recentemente, uma aluna também defendeu um trabalho problematizando o projeto A Cor da Cultura, né? Um projeto que foi realizado em Salvador e que tinha como objetivo dar materialidade à Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira, né, nas escolas. Aí uma aluna destinou a sua pesquisa sobre isto. Então essa. Ah, não, ainda tem duas, né? Tem que falar porque senão, né? É um aluno trabalhando com a modernização da capoeira, né? Esse processo que veio com a pandemia, né? Do ensino remoto. Então, a capoeira que tem esse elemento da tradição, né? Muito fortemente vinculado, ela passou a ter, né? Como elemento da cultura, uma nova forma de se ensinar. Uma outra possibilidade de se ensinar. Então, a gente, como cultura, esse processo dinâmico, né? De novos valores e velhos valores que vão sendo superados. Como que essa modificação, né, nessa possibilidade de modificação no ensino da capoeira tem sido percebida por agentes deste campo, né? E mais recentemente, uma aluna que está estudando a educação e o lazer quilombola, né? Então, são os temas que eu tenho estudado enquanto docente do programa de pós-graduação em educação, lá da UFBA, na linha de pesquisa que eu oriento, que é sobre lazer, cultura corporal, essas práticas, né? Dos esportes, das danças, da luta, da ginástica, dos jogos, brinquedos, brincadeiras, da capoeira. Então, lazer, da cultura corporal e da educação. Perfeito. E para quem quiser saber mais, eu vou deixar o e-mail lá do departamento, né? Não, o meu e-mail institucional. Pronto, vou deixar no link da descrição do podcast o e-mail de Bruno, quem quiser entrar em contato com ele para saber sobre pesquisa. Uma futura orientanda, né, Bruno? Aí pode conversar contigo. E só para a gente finalizar, qual é o conselho que você dá para a pessoa que está em busca do corpo perfeito? Bom, acho que essa busca já foi encontrada, né? Essa busca está no próprio sujeito, é o corpo que cada um é, né? Então é viver este corpo com plenitude, né? Com, obviamente, os seus cuidados, né? Porque o corpo, né? As pessoas não têm o corpo, as pessoas são o corpo, né? E o corpo é esse lugar onde que habita a vida, né? E a vida é esse elemento, então, que caracteriza essa unidade, né? Do indivíduo com a sua cultura, né? E pode ser, né, que a busca da procura desse elemento da perfeição, que é algo tão volátil, né, tão passageiro, um determinado momento da humanidade, né, é algo que é esperado, isso pode ser modificado, né? E aí muitas vezes os sujeitos, né, na busca desse ideário se perdem aí, né? Enquanto vida, né? Enquanto sujeitos, porque, né, muitas vezes encontrar esse corpo é algo que pode não acontecer e o sujeito, né, imagino, né, não deve viver infeliz, contrariado, porque o seu corpo, aquilo que cada um é, não se adequa àquilo que terceiros, né, elegem para que fosse, né? Não existe assim, o que é um corpo perfeito? O corpo perfeito é um corpo que, e com aquilo que ele com aquilo que ele responde, ele vive, ele produz, ele existe. Ou seja, para ter um corpo perfeito, antes a gente precisa ter uma cabeça boa.
Para se aceitar. Entendendo esse corpo como um todo, né? Exatamente. Porque também essa é uma outra questão, assim, né? Na história do corpo, né? A gente está finalizando, né? Mas que não é uma mente e um corpo, né? Porque essa foi uma forma de organização também, de pensamento sobre esse corpo, né? Se tem a mente, esse lugar da intelectualidade, que não por acaso está no extrato superior em relação ao corpo, e por isso deve fazer o quê? Dominar o corpo, né? Então não é, sem querer corrigi-lo, né? Não é mente e corpo, é corpo. E esse corpo é mente, ele é... Tudo está integrado. Não é porque, por exemplo, o pensamento, a emoção que emana daqui, não é? Ela influencia aqui, né? Mas o coração é algo que subjetivo, né? Então, eu pensei algo relacionado a uma experiência pessoal, me acelerou o coração, né? Ou algo relacionado à minha subjetividade me entristeceu. Não tem como desvincular, né? As coisas são conectadas. A ciência quis, né? Quis tirar, né? Quis apartar, porque quando você divide, né? Do ponto de vista da especialização, fica mais fácil eu o quê? Eu estudar, né? Então, vou separar metodológica. Isso mas na prática, isso, enquanto sujeito é um sujeito, né? Uno, né? Que integra aí mente, corpo, membros, órgãos, tecidos, células, né? Tudo é parte de um mesmo complexo. Perfeito. Bruno, muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui e adorei conversar contigo, viu? Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição, né, para outras situações que for do interesse, né, Valeu, meu amigo. Gostou, né, do podcast? Maravilha. Na próxima semana a gente tem mais uma mente brilhante aqui para você.